Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim para falar sobre o mercado de suínos e vamos para o estado que mais produz e que também mais exporta carne suína, que é Santa Catarina. Vamos falar com Losivânio de Lorenzi, que é presidente da Associação Catarinense de Criadores de Suínos, a ACCS, para ele trazer então detalhes de como anda o comportamento de mercado, preços de venda, custos de produção, demanda na ponta consumidora. Losivânio, seja muito bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos os nossos amigos que nos assistem. Losivânio, quem está acostumado aqui a ver toda quinta-feira no Notícias Agrícolas os preços da suinocultura independente, que a gente traz inclusive os valores da Bolsa de Santa Catarina, a gente vê que já há algumas semanas o mercado parece que está andando em ciclos, né, Losivânio? Não tem ali um escape muito grande ali de preços, ali sobe uns 3 centavos, aí dali uma semana depois já cai de novo ou fica estável. O que está acontecendo? Essa é uma realidade, Letícia. A gente viu aí que praticamente nos últimos meses tem acontecido isso, o suíno chegando a 6,50, depois começa uma queda, volta a R$ 6 novamente, depois vai a 6,30, 6,45. Então ele está variando muito nesses preços, nesse patamar de preço. A gente vê que isso se deve a duas questões que eu olho muito, né? A questão principalmente do excedente de produção que nós temos ainda, que não conseguimos ainda equalizar o consumo e exportação com o mercado produtor, há ainda uma diminuição do número de matrizes de plantel em Santa Catarina, mas sempre compensado pela produtividade alta que nós temos e também a melhor, menos mortalidade no nosso rebanho. Então, os leitões eles nascem mais fortes e pouca mortalidade, então tem contribuído para isso, além do que também a gente tem abatido os animais mais pesados. Antigamente os animais eram abatidos em torno de 100, 105 quilos, agora vai a 125, 130 quilos. Então, demanda mais carne no mercado. O consumidor também com o poder aquisitivo ainda aquém daquilo que ele precisa para ter uma alimentação correta diária, consumindo mais proteínas animais, nesse caso a carne suína, e é claro, a gente sempre olhando nas exportações, mas esse ano as exportações, quanto ao ano passado, nós só temos melhorado. Então, realmente eu vejo que é essa questão financeira do nosso consumidor, aliado ao excesso de produção, que tem feito com que esses preços só andem ao redor realmente, e quando sobe não tem a sustentação dessa subida para que a gente espere também uma recuperação na semana seguinte para cobrir um pouco, pelo menos, das dívidas que estão aí na nossa atividade devido a esse quase 2 anos de crise. É isso esse ponto eu queria chegar com você, Losivânio. São 27, 28 meses de crise, né? Se a gente for contar aí de uma maneira generalizada, Brasil, né? Falando de suinocultura brasileira. A gente tem esse excedente de produção agora, sabemos que a suinocultura é um ciclo longo. No ano passado, houve algum tipo de planejamento dos suinocultores, né, especificamente em Santa Catarina, em tentar enxugar um pouco a produção, tentar diminuir um pouco os plantéis para entrar nesse ano de 2023 com esse mercado um pouco mais equalizado ou não? Existe alguma divergência, inclusive, entre suinocultores independentes e integradoras, já que o independente sentiu um pouco mais o baque no ano passado? Realmente essa é a questão. Nós, no ano passado, sentimos muito a crise, e ainda estamos sentindo, principalmente na suinocultura independente. Quanto ao produtor, vários produtores independentes deixaram a atividade, algumas cooperativas acabaram enxugando também a produção para se adequar ao mercado que elas tinham nos contratos de abate, mas mesmo assim, alguns grupos que tinham um planejamento a longo prazo, eles não abortaram esse planejamento. Então, ainda temos granjas hoje que estão sendo povoadas, e granjas grandes. Então, essa é a nossa dificuldade, porque por mais que o independente sofre por ele estar no mercado spot, onde ele vende os suínos para frigoríficos que não estão no modelo de integração, mas quando há uma sobra de suínos, tanto na integração de indústria quanto de cooperativa, estas cooperativas indústrias ofertam um valor menor para esses frigoríficos, onde eles acabam adquirindo esses animais, deixando então o produtor independente na mão. Então o produtor, por mais que ele tentou se adequar nesse período, mas a gente vê
essas dificuldades desse crescimento desordenado que nós temos na produção, porque eu ouvi muitas vezes diretores dizendo, olha, nós temos que crescer porque a nossa concorrente está crescendo também, mas sempre quem paga a conta é o produtor. Nós fizemos um trabalho muito forte de divulgação, pedindo para o nosso suinocultor, independente para quem ele trabalhe, que ele só crescesse com garantias reais de lucratividade sobre o custo, mas que isso acabou não acontecendo. Então, agora, todos nós estamos pagando, seja no independente, no integrador, integrado, de indústria, de cooperativa, todo mundo perdeu muito dinheiro nesse período aí, e ainda continua perdendo em algumas situações, principalmente o independente, nesse tempo que a gente está esse ano. Mas acreditamos que, com essa diminuição do custo de produção, a gente consiga, então, se estabilizar para, primeiro, estabilizar no momento de ter a lucratividade, depois de ter rentabilidade para pagar sobre esse tempo todo de crise tudo aquilo que foi buscado para se manter na atividade, o que também não vai ser fácil, porque o produtor financiou do ano passado para cá com os juros muito altos. Então, isso também, como a gente fala na gíria, né, está comendo ele por uma perna. Então, nós precisamos fazer com que essa suinocultura tenha viabilidade econômica o quanto antes, para a gente não perder mais produtores daquilo que perdemos até agora. E, Luzivânio, pensando no preço que foi estabelecido na Bolsa na semana passada, na última quinta-feira, então no dia 4, a gente teve um preço, então, de R$ 6,45 o quilo vivo. Esse animal que está sendo comercializado a esse preço, qual que foi o custo de produção para esse animal, então, que está sendo comercializado nesse momento? Porque a gente vê os preços do milho, do farelo de soja caindo nesse momento, mas a gente sabe que isso vai ser visto como reflexo, né, na cesta de custo de produção da suinocultura mais para frente. Então, esse suíno de agora, ele está em qual, como que eu posso dizer, qual é a relação de troca com os custos de produção? Está perdendo ainda o suinocultor nesse jogo? Está perdendo sim. Se nós analisarmos os animais que são abatidos nesse mês, eles nasceram lá para dezembro. Dezembro, a Embrapa colocou o custo de produção recorde de 8,09. Janeiro já foi caindo um pouco, fevereiro também, e nós estamos com um custo hoje de abril em torno de R$ 7,00. Então, se nós analisarmos o custo que esse animal teve, com certeza, num geral, que está sendo abatido hoje, está no valor de R$ 7,50 de média. Mas a gente vê que o custo vem baixando cada vez mais, então vai demorar para nós equalizarmos essa conta toda que nós temos aí, mas eu vejo que devagarinho nós precisamos fazer com que esse preço do suíno ele aumente toda semana e se sustente com esses consecutivos aumentos, e também o custo de produção que nós chegamos a pagar em algumas regiões do estado até R$ 110,00 a saca do milho e o farelo de soja 3.100 a tonelada, hoje nós estamos vendo numa realidade do milho de R$ 67, R$ 68,00 e o farelo de soja em torno de R$ 2.200, R$ 2.250. Então, isso já diminuiu bastante o custo de produção, mas nós temos ainda os animais que vamos entregar para os próximos 2, 3 meses com um custo ainda acima de R$ 7,00. E, Luzivânio, a gente tem esse preço, né, pelo menos para o independente agora, de R$ 6,45. Dia das Mães está aí, batendo na porta nesse domingo. Qual que é a expectativa para a Bolsa dessa semana? Lembrando que o Dia das Mães é a segunda data mais importante, né, para a venda de carne suína. Nós esperamos aí um aumento essa semana, porque os mercados também venderam muito bem. A gente tem um contato aí com os frigoríficos que sempre falam que essa semana já foi uma semana que vendeu muito bem, então nós acreditamos que as bolsas da próxima quinta-feira para a próxima semana terão sim um aumento. É difícil estimar, vamos esperar mais próximo para ver, mas eu acredito que tenha um aumento até significativo pelo valor que a gente está comercializando hoje, que chegue realmente no custo de produção para os nossos produtores. É claro que, como você bem mencionou, é uma das datas mais importantes do ano, e acreditamos muito que as famílias vão se reunir, vão fazer aquele tradicional e famoso churrasquinho, e a carne suína vai entrar porque ela está num preço muito competitivo, e também acima disso ela tem uma qualidade muito forte e que já todo mundo conhece, e cada vez mais caindo no gosto do consumidor.
E pensando, né, que vai ser justamente a virada para a segunda quinzena do mês, Losivânio, pode ser que haja né, esse reajuste positivo, né, pensando nessa data comemorativa e depois esses preços voltem a ter certa queda, que seja um voo de galinha somente por causa do Dia das Mães, ou não, tem uma expectativa de uma manutenção de preços, principalmente porque também nós vemos as exportações de carne suína desempenhando muito bem. Na verdade, se nós analisarmos, o Brasil esse ano exportou de janeiro a abril 43.431 toneladas a mais. E Santa Catarina participou desse aumento com 21 mil toneladas. Então, isso mostra que estamos melhorando. Acreditamos também que com a entrada do frio, há um consumo maior de carne suína tradicionalmente, e isso vai fazer com que não vai ser um voo de galinha, né? Gostaríamos que fosse um voo de águia, que fosse bem alto, mas entendemos que ele tem que passar primeiro por essa sustentação de preços para continuar uma subida. E eu acredito muito que começa a melhorar as exportações também, apesar de estarem melhores que o ano passado, mas há um aumento gradativo. Quando a gente olha para Santa Catarina, o Japão já é o nosso quarto maior importador de carne suína, e isso mostra a qualidade que Santa Catarina tem também nessa questão da produção da carne suína, e acreditamos sim numa sustentação e elevação de preços à medida que vai adentrando ao ano, por essa questão do inverno também e por essa questão das exportações, e vem sim um maior consumo. E, bom, com essas condições, né, que deve haver essa melhoria, ainda assim, qual vai ser, a gente consegue pensar num período de tempo em que o suinocultor consiga, né, tapar aquele rombo que foi causado no fundo de caixa dele devido a esses mais de 20 meses de crise, Losivânio? Quanto tempo levaria para se recuperar? Num prazo, quando sempre se fala o tempo da crise, é o tempo para pagar as contas, porque é um buraco muito grande e a suinocultura ela não dá um retorno tão favorável como dava há décadas atrás. Então, nós temos que realmente ter um planejamento muito forte dentro da nossa atividade, quem se manteve na atividade, para poder organizar certinho essas contas, poder pagar os compromissos que foram assumidos às instituições bancárias, para que possa recuperar. Mas, sem dúvida alguma, a não ser que dê um boom muito grande, mas senão a gente vai levar realmente para cada mês de prejuízo, é um mês que nós vamos levar para pagar a conta a partir do momento que estancar essa sangria aí de prejuízo na atividade. Certo. Losivânio, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Você é sempre muito bem-vindo para trazer, então, a realidade da suinocultura catarinense. Nós, em nome da Associação Catarinense de Criadores de Suínos, agradecemos sempre vocês por essa oportunidade de estar aqui prestando os esclarecimentos e falando um pouquinho de mercado. Um abraço, até uma próxima. Tá, então estivemos com o Losivânio de Lorenzi, que é presidente da CCS, Associação Catarinense de Criadores de Suínos, nos contando um pouquinho a respeito do mercado da suinocultura por lá, que é o estado que mais produz e que também que mais exporta aqui pelo Brasil a carne suína. E o Losivânio ele explica que atualmente, com o preço de venda no mercado independente de R$ 6,45 o quilo vivo, o suinocultor ele segue no prejuízo. Por quê? Mesmo que a gente esteja vendo os principais insumos para a ração dos animais, que é o farelo de soja e o milho, tendo preços em queda, né, patamares muito mais baixos do que a gente viu ano passado, esse suíno que está sendo comercializado nesse momento, que está sendo vendido agora, ainda é aquele animal que consumiu esses insumos, o milho, o farelo de soja nas rações, em patamares de preço bem mais altos, como a gente viu no ano passado. Ou seja, esses preços que estão sendo praticados nesse momento, que baixaram então os custos de produção, inclusive a Embrapa nos traz dados a respeito disso mensalmente, só vai ser refletido, de acordo com o Losivânio, lá para agosto. De agosto para frente, então, os suínos que forem vendidos naquele momento, aí sim eles vão ter sido alimentados com esses insumos com os preços mais em conta, ou seja, a relação de troca
portanto, pode ser que esteja mais favorável ao suinocultor. Por enquanto, segundo o Losivânio, o suinocultor segue no vermelho, muitos deles desistiram da atividade e o que o Losivânio nos explica, existe um descompasso, apesar da gente estar com as exportações desempenhando muito bem, a demanda interna ainda patina um pouco e existe uma sobreoferta, uma produção maior do que o mercado consegue atender. Eu encerro por aqui, já tem mais informações para você, fique ligado. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.